Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos nossa escola de catequese em podcast. Sou o Padre Gleidson Novaes e ao longo desse período do Advento, caro irmão, querida irmã, e dando sequência após o período do Natal, estamos lendo e estudando o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, ele possui 16 capítulos e cada vez que se inicia o período do Advento, somos convidados a ler, estudar e meditar um novo Evangelho. Encerramos o ano A. O ano A era o Evangelho de Mateus. Agora estamos iniciando o ano B do Evangelho de Marcos. E nesse período do Advento somos convidados, caros irmãos e irmãs, a uma vida de oração, contemplação, meditação da Palavra de Deus, obras de caridade e vida de penitência. Prepare-se para o Natal. Tenha um Natal de verdade, um Natal cristão, um Natal com Jesus. Faça os seus momentos de oração. Acenda nessa semana a sua segunda vela do Advento aí na sua casa. E meu amigo, minha amiga, não deixe de fazer jejum. O jejum nos ajuda muito a chegar a Deus, a nos encaminhar até Deus. E que você, meu amigo, minha amiga, tenha um período do Advento na paz do Senhor. Estamos quase já para iniciar a novena de Natal. Dia 15 de dezembro inicia-se a novena de Natal, encerrando dia 23 de dezembro, e assim nas vésperas do dia de Natal, dia 24, somos convidados a dar glórias a Deus por nos enviar o seu Filho, o menino Jesus. Paz e bem a você, caro irmão, querida irmã, que escuta semanalmente este podcast da Escola de Catequese sobre o Evangelho de São Marcos. O padre está utilizando duas Bíblias, isso mesmo. O padre está utilizando duas Bíblias para nossa leitura e estudo do Evangelho de São Marcos. Estou usando a Bíblia Nova Pastoral. Aqui que eu tenho nas minhas mãos é a Bíblia com a letra grande. E meu amigo, minha amiga, o padre vai estar lendo semana após semana, capítulo por capítulo. Então hoje nós iremos ler o capítulo 1 e depois eu vou utilizar a outra Bíblia. Eu estou utilizando duas Bíblias aqui, a Bíblia Nova Pastoral e a Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino é uma edição de estudos, isso mesmo. A Bíblia do Peregrino é uma edição de estudos. Ela contém uma nota de rodapé grande com toda uma explicação, capítulo após capítulo. Então o padre vai ler primeiramente a Bíblia Pastoral e depois fazer a reflexão junto com a Bíblia do Peregrino. E assim eu espero, meu amigo, minha amiga, que você também possa crescer nesta caminhada de fé, entendendo cada vez mais, entendendo e lendo cada vez mais a palavra de Deus. E o Evangelho de São Marcos, como nós vimos semana passada, é um evangelho muito fácil, porém ele pode ser pequeno e ele é de grande valor.
ele é de grande conteúdo para a nossa catequese pessoal. E que você tenha, caro irmão, querida irmã, caro fiel, que você tenha um período de estudos grandioso aí na sua casa. E a dinâmica do estudo de hoje, como nós vamos fazer? Faz um favor, meu amigo, minha amiga, pegue uma folha de caderno ou tenha um caderno para você fazer suas anotações. Pegue uma folha de caderno, uma folha aí de sulfite, uma folha para que você possa fazer as suas anotações. O capítulo 1, esse capítulo que nós vamos ler hoje, com certeza você lembra que domingo passado, no segundo domingo, nós já lemos ele na missa. Isso mesmo, o capítulo 1 nós lemos ele domingo passado na missa. O capítulo 1, ele possui 45 versículos. E como eu havia dito, o livro de Marcos, ele tem 16 capítulos. Ele tem 16 capítulos. E o capítulo 1, ele possui 45 versículos. Isso mesmo, 45 versículos. E como que nós vamos fazer hoje? A dinâmica do nosso estudo hoje, meu amigo, minha amiga, você que me escuta. Faz a seguinte anotação. Capítulo 1, versículo 1 a 11. Isso mesmo. A Bíblia pastoral, ela vai fazer a seguinte divisão. A Bíblia pastoral, essa Bíblia que você tem aí nas suas mãos, ela vai fazer a seguinte divisão. Capítulo 1, versículo do 1 ao 11, é a parte 1. E ela vai perguntar, quem é Jesus? E ela vai fazer a seguinte pergunta. Essa primeira parte vai fazer a seguinte pergunta. Quem é Jesus? E do capítulo 1, versículo 12, ao capítulo 8, versículo 26, do livro de Marcos, vai ter a segunda parte. E a segunda parte vai fazer a seguinte pergunta. Como seguir Jesus? Então, meu amigo, minha amiga, nós teremos duas questões importantíssimas a estar respondendo. Porém, eu quero lembrar, atenção, a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas, viu? A Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. Você só vai chegar à verdadeira resposta na íntegra, lendo a íntegra. Então, a parte 1, a primeira parte vai fazer a seguinte pergunta. Quem é Jesus? E a segunda parte vai fazer a seguinte pergunta. Como seguir Jesus? A primeira parte, capítulo 1, versículo de 1 a 11, e a segunda parte, capítulo 1, versículo 2, ao capítulo 8, versículo 26. E assim, depois tem a outra parte, que é do capítulo 8 ao versículo 27, 16 a 8. E lá no final o apêndice, que são acrescentados, né? Que é o capítulo 16, versículo 9 a 20. A Bíblia pastoral, meu amigo, minha amiga, dá uma olhada aí. A Bíblia pastoral, a nota de rodapé está dividida em capítulo 1, versículo de 1 a 17 a Bíblia pastoral, a nota de rodapé está dividida em capítulo 1, versículo de 1 a 17 e 18 a 25. E assim, para a nossa caminhada, você vai fazer a seguinte anotação nessa dinâmica de estudos de hoje. Você vai fazer a seguinte anotação. Você vai fazer 15 anotações. Isso mesmo.
você vai fazer 15 anotações. Por que isso, padre? A Bíblia Peregrino, a Bíblia do Peregrino, ela vai fazer o que você tem aí na sua nota de rodapé da Bíblia Pastoral. O que você tem aí na sua nota de rodapé da Bíblia Pastoral, a Bíblia de Estudos, ela vai fazer uma explicação muito mais profunda, isso mesmo. A nota de rodapé da Bíblia do Peregrino, ela possui 15 capítulos. 15 capítulos não, 15 partes. Olha que interessante. O capítulo 1, olha que interessante, meu amigo, minha amiga. O capítulo 1, isso mesmo, o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, na Bíblia do Peregrino, ele vai ter 15 divisões. E nessas 15 divisões nós vamos ter uma ampla explanação, uma ampla caminhada de estudos. Então você faça a seguinte divisão. Número 1, capítulo 1, versículo 1. Número 2, capítulo 1, versículo de 2 a 8. Número 3, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Número 4, capítulo 1, versículo de 12 a 13. Capítulo 5, versículo 14 a 15. Número 6, capítulo 1, versículo 16 a 20. Número 7, capítulo 1, versículo 21 a 28. Número 8, capítulo 1, versículo 21 a 22. Número 9, capítulo 1, versículo de 23 a 26. Número 10, capítulo 1, versículo 27. Número 11, capítulo 1, versículo 29 a 31. Número 12, capítulo 1, versículo 32 a 38. Número 13, capítulo 1, versículo 38. Número 14, capítulo 1, versículo 40 a 45. E número 15, capítulo 1, versículo 40. Olha que interessante, caro amigo, querida amiga. Muitas vezes nós fazemos a leitura de um capítulo e não observamos que atrás daquele capítulo existe uma grande caminhada explicativa. E é assim que nós vamos fazendo ao longo desse podcast. Isso mesmo, é isso que nós vamos fazendo ao longo do nosso podcast, semana após semana. Esse estudo aprofundado de capítulo após capítulo. Então vamos fazer a nossa leitura. Pegue sua Bíblia, a Bíblia pastoral que você tem aí na sua casa e vamos fazer a nossa leitura. Capítulo 1. Livro Evangelho de Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à frente dele, para lhe preparar o caminho. Uma voz grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E iam até ele todos os da região da Judéia e todos os de Jerusalém
e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os próprios pecados. João se vestia com pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Enquanto subia da água, viu o céu se rasgando e o Espírito descendo sobre ele como pomba. E uma voz veio do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus para o deserto. E ele esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Enquanto caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham após mim, e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também estavam no barco, consertando as redes. Jesus logo os chamou, e eles, abandonando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás de Jesus. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, tendo ido à sinagoga, aí Jesus ensinava. E se maravilhavam com o seu ensinamento, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os doutores da lei. Achava-se na sinagoga deles um homem com um espírito impuro que gritou: O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-se e saia dele. Então o espírito impuro saiu dele, sacudiu-o violentamente e soltando um grande grito. E todos se admiravam a ponto de perguntarem uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele dá ordem até os espíritos impuros, e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por todas as partes em toda a Galileia. E logo saindo da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre. Eles logo contaram a Jesus sobre ela. Então Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, quando o sol se pôs, levavam a Jesus todos os que estavam doentes e os endemoniados.
A cidade inteira estava reunida na frente da porta. E ele curou muitos doentes de várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas Jesus não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Eles sabiam quem ele era. E tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e aí rezava. Simão e seus companheiros o procuraram, ansiosos, e quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Jesus lhes disse: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, para que eu pregue também lá, porque foi por isso que eu saí. E foi pregando nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se de Jesus, suplicando de joelhos: se queres, tens o poder de me purificar. Irado, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. E ameaçando-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: não conte nada para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele, porém, tendo saído daí, começou a proclamar com insistência e a divulgar a notícia, tanto que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora em lugares desertos e vinham a ele pessoas de todas as partes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu amigo, minha amiga, nesse caminho de estudos, número 1, faz aí a sua anotação. Número 1, capítulo 1, versículo 1. Número 2, capítulo 1, versículo de 2 a 8. Número 3, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Número 4, versículo 1, de 12 a 13. Número 5, versículo 1, capítulo 1, versículo 14 a 15. Esses são os 5 primeiros números da nossa reflexão de hoje. Capítulo 1, versículo 1. Bem aqui no início, olha que bonito, bem no início da leitura, vai dizer algo muito importante, o começo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E assim nós vamos observando que é necessário ir, a partir da nossa reflexão, leitura e estudo, e perguntando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Começo, princípio. Essa trajetória vai ter início lá no livro do Gênesis, começo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tem a palavra, tem esse começo. Vamos abrir a Bíblia aqui bem no início, lá do livro do Gênesis.
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Olha que importante. No princípio criou Deus o céu e a terra. E Marcos vai falando começo, princípio. E assim a gente vai observando ressonâncias lá no Evangelho lá no livro de Gênesis. Como a palavra de Deus dirigida a Oséias. Como a palavra de Deus dirigida a Oséias. Abra sua Bíblia também no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Oséias, capítulo 1, versículo 2. E assim ele continua. Só que se trata da boa notícia. Só que se trata da boa notícia. Aqui o evangelista anuncia aos exilados. Lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 9, e no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. O que o evangelista anuncia aos exilados é de Jesus Cristo, porque ele traz da parte de Deus, e mais ainda porque trata dele, porque é ele o objeto da mensagem. Olha que interessante, meu amigo, minha amiga. Qual é a mensagem de João Batista? É de Jesus Cristo, porque ele atrás da parte de Deus. E mais ainda porque trata dele, porque é ele o objeto da mensagem. Jesus Cristo sintetiza nome e título. Jesus Messias. Jesus Messias. Alguns textos acrescentam Filho de Deus, como nós temos aqui na Bíblia. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E isso nós também podemos observar lá no capítulo 15. Capítulo 15, vamos lá. Capítulo 15, versículo 39. Capítulo 15, versículo 39. O centurião que estava diante de Jesus, vendo-o expirar desse modo, disse: realmente este homem era filho de Deus. Olha que importante, identificar Jesus como filho de Deus. O começo é um título que abrange e orienta tudo. O livro inteiro de Marcos deve ser ouvido como boa notícia sobre Jesus Cristo, porque este Jesus, Salvador, este Cristo, Messias, este Evangelho, boa notícia, desconcertam. Olha que importante. Porque este Jesus é o Salvador, este Cristo, Messias, este Evangelho, boa notícia. E aí número 2, capítulo 1, versículo de 2 a 8. Capítulo 1, versículo de 2 a 8. Boa notícia foi anunciada pelos profetas e agora João Batista a prepara. Marcos o identifica como o anjo prometido no Êxodo. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 2. Enviarei na frente meu anjo. Enviarei na frente meu anjo.
Como o evangelista de Isaías, capítulo 40, versículo 3, definido segundo o grego para destacar o deserto. E como o Elias que retorna, você pode conferir lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. No vestuário e na austeridade imita Elias. Olha que importante, gente. João Batista aqui que está falando no vestuário e na austeridade imita Elias. Você pode consultar na sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 8, e Zacarias, capítulo 13, versículo 4. Prega no deserto. Olha que importante, gente. João Batista está pregando no deserto. Prega no deserto, lugar do caminho de volta para Deus. Que importante, né? Prega no deserto. Deserto, lugar do caminho de volta para Deus. Como você pode consultar aí na sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 22. Livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 22. Abre aspas. Escuta-se nas dunas pranto suplicante dos israelitas. Aqui estamos, viemos a ti. Fecha aspas. Olha que linda essa passagem. Escuta-se nas dunas. Escuta-se lá no meio do deserto. Escuta-se nas dunas pranto suplicante dos israelitas. Aqui estamos, viemos a ti. Lá correm atraídos por sua fama os que na Judéia e em Jerusalém não acham resposta, os que não se satisfazem com as liturgias penitenciais e os ritos de expiação do templo. Lá no deserto, lá vão as pessoas que correm ao deserto atrás de João Batista. Lá acorrem, atraídos por sua fama, os que na Judéia e em Jerusalém não acham resposta, os que não se satisfazem com as liturgias penitenciais e os ritos de expiação no templo. Prega-se um batismo de arrependimento. Prega-se um batismo de arrependimento que se expressa na confissão pública dos pecados. Como vai dizer, abra sua Bíblia, meu amigo, minha amiga, no Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5, abre aspas. Propus confessar meus delitos ao Senhor. Propus confessar meus delitos ao Senhor, para obter o perdão de Deus. Continua no mesmo salmo, e tu perdoastes minha culpa e meu pecado, fecha aspas. E tu perdoastes minha culpa e meu pecado. E na imersão na água purificadora, você pode conferir, abra sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. E na imersão na água purificadora. O batismo é o rito que representa e sela a reconciliação,
ao sermos batizados, somos livres dos pecados. O batismo é o rito que representa e sela a reconciliação. Dessa maneira, os judeus refazem a viagem dos israelitas pelo deserto e a passagem do Jordão. Não só como recordação, mas inaugurando uma era. Com isso se preparam não para entrar na terra prometida, mas para receber o Senhor que chega. Que belíssima essa passagem. Dessa maneira, os judeus refazem a viagem dos israelitas pelo deserto e a passagem do Jordão. Não só como recordação, mas inaugurando uma era. Com isso se preparam não para entrar na terra prometida, mas para receber o Senhor que chega. Esse Senhor, o Kyrios, esse Senhor, o Kyrios, é agora o Messias. Esse Senhor, o Kyrios, é agora o Messias. Essa é a proclamação ou pregação. Essa é a proclamação ou pregação do arauto de João Batista. A chegada do outro com mais autoridade. Olha que lindo, meu amigo, minha amiga. Você que está se preparando para um Natal com Jesus. Você aí que me escuta, meu amigo, minha amiga. Você que me escuta nesta noite de quarta-feira, nesse nosso segundo dia, iniciando esta caminhada de fé, essa caminhada de estudos do Evangelho de São Marcos. Essa é a proclamação ou pregação do arauto de João Batista, a chegada do outro. A chegada do outro com mais autoridade. 2 pontos. A frase das sandálias com um gesto de agachar-se é provável alusão ao esposo da lei do levirato. Você pode conferir em Deuteronômio capítulo 25, versículo de 1 a 5. Como se sugerindo que ele não vai suplantar o Messias. O que vem, abre e fecha aspas aqui nessa palavra, o que vem, ou há de vir, o vindouro, aquele ao nosso futuro, podia ser título do Messias esperado. O que vem, ou o que há de vir, o vindouro, aquele ao nosso futuro, podia ser título do Messias esperado. É ele que traz o autêntico batismo. Olha que bonito, meu amigo, minha amiga. É ele que traz o autêntico batismo, não de água que limpa, mas do Espírito Santo que vivifica e consagra. Não água de rio, mas vento ou alento que desce do céu e transforma o deserto em jardim. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 32.
versículo 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15. Será derramado outra vez sobre nós um espírito que vem do alto. Então o deserto se tornará um jardim, e o jardim será considerado um bosque. E continua o profeta: no deserto habitará o direito, e a justiça habitará no jardim. O fruto da justiça será a paz. De fato, o trabalho da justiça se tornará tranquilidade e segurança permanentes. Meu povo habitará em lugar pacífico, em moradas seguras, em habitação tranquila, ainda que o bosque venha abaixo sobre o granizo e a cidade seja arrasada. Felizes de vocês que semeiam à beira de todas as águas e deixam soltos o boi e o jumento. Parte 3, caro irmão, querida irmã, capítulo 1, versículo 9 a 11. Parte 3, capítulo 1, versículo 9 a 11. Efetivamente chega o personagem não mencionado. Efetivamente chega o personagem não mencionado. Um homem que vem do norte, nativo de Nazaré na Galileia, recebe de João o batismo com outro sentido. Seu submergir e subir, para os ouvintes e leitores de Marcos, pode apontar em imagem para sua morte e ressurreição. Efetivamente, caro irmão, querida irmã, olha que bonito, efetivamente, chega, capítulo 1, versículo de 9 a 11, efetivamente chega o personagem não mencionado, um homem que vem do norte, nativo de Nazaré na Galileia, recebe de João o batismo com outro sentido. Seu submergir e subir. Para os ouvintes e leitores de Marcos, pode apontar em imagem para sua morte e ressurreição. Pois acontece uma grande revelação. Ele vê o céu se abrir. O que pediam os israelitas em Isaías capítulo 63, versículo 19. Ele vê o céu se abrir. O que pediam os israelitas em Isaías capítulo 63, versículo 19. Abra sua Bíblia, meu amigo, minha amiga. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 63, versículo 19. Isaías capítulo 63, versículo 19. Estamos como outrora, e quando ainda não nos governavas, quando sobre nós teu nome nunca tinha sido invocado, quem dera rasgasses o céu para descer, imediatamente, quem dera rasgasses
o céu para descer. Diante de ti as montanhas se derreteriam. E voltando aqui na nossa reflexão desse capítulo 1, versículo de 9 a 11. O Espírito desce até ele, como anuncia em Isaías capítulo 11, versículo 1. E se escuta uma voz celeste de Deus, que pronuncia seu testemunho definitivo sobre Jesus. É mais que o rei. Salmo 2, versículo 7. É mais que o rei. Mais que o servo, Isaías capítulo 42, versículo 1. É o filho querido, Isaías capítulo 12, versículo 6. O título Filho de Deus, que nós acabamos de ler bem no início do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, fica definido e exaltado. É filho querido. O título Filho de Deus, em Marcos capítulo 1, versículo 1, fica definido e exaltado. O testemunho do Pai é pronunciado desde a primeira aparição de Jesus e deve iluminar quanto segue. Tal é a riqueza da boa notícia. Tal é a riqueza da boa notícia. Escute-se seu eco na voz do centurião pagão. Capítulo 15, versículo 39. Forma quase uma inclusão de todo o Evangelho. De todo o Evangelho. E assim, meu amigo, minha amiga, essa primeira parte, esse primeiro capítulo do Evangelho de João, e nessa primeira parte, tendo em cena João Batista, aquele que prepara o mensageiro, aquele que prepara a vinda de Jesus. E é assim que nós vamos caminhando, e é assim que nós vamos também entregando a nossa vida a esse menino tão puro, tão rico e tão grande. Meu amigo, minha amiga, a partir da semana que vem daremos continuidade ao versículo 12 em diante. Ao versículo 12 em diante. Que bonito, né? Cada versículo, cada trecho que nós vamos lendo é de uma profundidade de explicações. E sempre um trecho da Bíblia, ele vai ter ressonâncias em outros trechos. Observa uma coisa, abra sua Bíblia e você vai observar aí na sua Bíblia as citações que você também pode estar consultando. Veja bem no início está escrito aí, ó, capítulo 1, pregação de João Batista. E aí, entre parênteses, está assim, Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12, Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 9, 15 a 17, João capítulo 1, versículo 19 a 28. Este trecho da palavra que fala de João Batista, você também pode estar consultando nesses outros versículos dos evangelhos. E semana que vem nós vamos falar sobre a tentação no deserto. Meu amigo, minha amiga, fique em paz. Tenha um excelente final de noite de quarta-feira e você pode ter certeza, o Padre está sempre rezando por vocês. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recordo, meu amigo, minha amiga, do período do Advento. Faça sua penitência, faça o seu jejum e aproveite esse período do Advento, procure um sacerdote para fazer a sua confissão também. Próximo encontro do Evangelho, próximo encontro nosso, semana que vem, viu? Quarta-feira da semana que vem, a divulgação do áudio, a divulgação do podcast é sempre quarta-feira às 21 horas, viu? A divulgação do áudio, do podcast, quarta-feira às 21 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Compartilhe o nosso podcast com seus amigos, conhecidos, familiares. Entre lá, siga no Instagram, o Instagram do Padre é @Padre Gleidson Novaes, @Padre Gleidson Novaes. E tem o meu canal no YouTube também. O podcast está sendo disponibilizado também no canal do YouTube, tem os vídeos e outros vídeos mais. Padre Gleidson Novaes também, o canal do YouTube. Fique em paz, meu amigo, minha amiga, pela intercessão da bem-aventurada Maria Santíssima.